Amores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje de leitura e prática da nossa lição do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos receber juntinhos a lição 284. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E antes, vamos receber o nosso tema especial, que é o texto 7, que está na parte 2 do livro de exercícios. E lembrar do nosso propósito, da nossa meta, do nosso interesse compartilhado, nosso verdadeiro interesse compartilhado. Aceitar que nós não estamos sozinhos nesse caminho e lembrar de quem caminha ao nosso lado. Faz toda a diferença. Lembrar disso agora e permitir que essa presença amorosa nos guie, essa presença que está em cada um de nós, em todos nós. Então, vamos lá. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o mediador entre as ilusões e a verdade. Como ele tem que fazer uma ponte sobre a brecha que existe entre a realidade e os sonhos, a percepção conduz ao conhecimento através da graça que Deus deu a ele, para que fosse a sua dádiva a todos aqueles que se voltam para ele em busca da verdade. Todos os sonhos são carregados para a verdade através da ponte que ele provê, para serem dissipados diante da luz do conhecimento. Ali, cenas e sons são para sempre deixados de lado, e onde eram percebidos antes, o perdão tornou possível o fim tranquilo da percepção. A meta que o ensinamento do Espírito Santo estabelece é apenas esse fim dos sonhos, pois cenas e sons têm que ser em testemunhos do amor. E quando isso for inteiramente realizado, o aprendizado terá conseguido a sua única meta na verdade, pois o aprendizado, do modo como o Espírito Santo orienta, para o resultado que ele percebe, vem a ser um meio para ir além do próprio aprendizado, a fim de ser substituído pela verdade eterna. O teu Pai anseia para que reconheças a tua impecabilidade
Não deixarias a sua voz apelar em vão, nem virarias as costas para as suas substituições das imagens amedrontadoras e dos sonhos que fizeste. O Espírito Santo compreende os meios que fizeste, pelos quais queres alcançar o que é para sempre inalcançável. E, se os ofereceres a ele empregará os meios que fizeste para te exilares, para restituir a tua mente ao lugar em que ela está verdadeiramente em casa, do conhecimento, onde ele foi colocado por Deus. O Espírito Santo chama por ti para que deixes o perdão repousar sobre os teus sonhos e para que sejas restituído à sanidade e à paz da tua mente. Sem o perdão, os teus sonhos continuarão a aterrorizar-te, e a memória de todo o amor do teu Pai não voltará, significando que o fim dos sonhos já veio. Aceita a dádiva do teu Pai. É um chamado do amor para o amor, para que ele seja apenas ele mesmo. O Espírito Santo é a sua dádiva, através da qual a quietude do céu é restituída ao amado Filho de Deus. Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Recusarias aceitar a função de completar a Deus quando toda a sua vontade é que sejas completo? Hum. Lição 284. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Não há pesar que tenha qualquer causa em absoluto. E o sofrimento, sob qualquer forma, não passa de um sonho. Essa é a verdade. De início, para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida. Em seguida, para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas. E então, para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E hoje quero ir além dessas palavras, além de todas as reservas,
e chegar à plena aceitação da verdade que está nelas. Pai, o que nos deste não pode ferir. Por isso, o pesar e a dor têm que ser impossíveis. Que hoje eu não falhe em confiar em Ti, aceitando apenas o que é alegre como Tua dádiva, aceitando apenas o que é alegre como a verdade. Um curso em milagres. Vamos, vamos juntos. Ficar uns minutinhos aqui em silêncio, em quietude. Eu vou colocar um timer aqui pra gente e já voltamos.
posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. A perda não é perda quando corretamente percebida. A dor é impossível. Talvez lá no fundo da nossa mente a gente se pergunte: como assim? Como assim a dor é impossível? Será? Por isso que a gente precisa muito do Espírito Santo, porque ele é o meio, ele nos ajuda a perceber corretamente tudo, a percepção certa vem dele. Sem esse, sem essa mão, sem essa ajuda, sem o teu plano, sem o plano dele, essa lição ela é impossível. É impossível a gente realmente experimentar o que está aqui nessa lição sem a orientação desse professor interno que está em cada um de nós, que é o Espírito Santo, que é o meio, que é esse mediador. E mais uma vez essa lição ela traz essa lembrança de que eu nunca estou transtornado pela razão que imagino e que só os pensamentos mesmo podem me ferir, porque eu escolhi que assim fosse mesmo, que assim seja, sabe? A minha meta está no sofrimento, a minha meta está no engano. Se eu estou escolhendo por pensamentos que ferem, eu estou escolhendo me ferir, eu estou escolhendo me atacar, atacar o Filho de Deus. Então, mais uma vez, ele está aqui lembrando do nosso poder de decisão, de decidir, de escolher outra vez. E essa outra escolha é a escolha pelo Espírito Santo. Não há outra escolha. O propósito é a nossa única escolha. E aqui ele está dizendo que realmente vai ser um caminho de desenvolvimento da confiança. O curso Milagres é um caminho de desenvolvimento da confiança. Essa é a verdade. De início, para ser apenas dita e depois muitas vezes repetida, em seguida, para ser aceita como apenas parcialmente verdadeira, com muitas reservas. E então, para ser cada vez mais seriamente considerada e finalmente aceita como a verdade. Posso escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E esse caminho, né, do início até o momento em que, até o instante em que a verdade é aceita como ela é a nossa prática, né? A nossa prática. Cada vez mais a gente vai dando esses passinhos. A prática do perdão verdadeiro, a prática desses ensinamentos. A gente começa estudando teoricamente, entendendo intelectualmente, depois a gente começa a perceber que, apesar de ser muito útil, né, porque tudo é, ainda não é suficiente, porque a gente começa a buscar a experiência, porque a gente quer a convicção, a gente quer a certeza.
E aí a gente vai dando passinhos, vai firmando os nossos pés nesse caminho, até o momento em que a gente vai perceber que, nossa, escolher o sistema de pensamento do ego tem um custo que não dá para mim mais. Custa a minha paz, custa a paz da minha mente. E aí a gente vai dando mais alguns passos, e aí a gente percebe que o sacrifício ele não faz sentido. E aí a gente vai dando passos até realmente aceitar que não há nada fora que possa me ferir. A única coisa que me fere é os pensamentos que eu escolho manter na minha mente, os pensamentos de ataque que eu escolho manter na minha mente. E aí eu começo a soltar, né? Entregar isso ao Espírito, para o Espírito Santo, para a correção, para o milagre. Eu gosto sempre de me lembrar. Esse é um curso em milagres. E milagres, para um curso em milagres, são correções na mente. É um curso em correções. Então, é um curso que nos mostra o quão equivocados nós estamos. E isso requer disponibilidade para ver que é assim. Se eu acredito que eu estou muito certa, para que eu vou querer milagres? Milagres são correções. Se eu acredito que tudo que eu penso é verdade, é assim, por que que eu vou me abrir para um outro jeito? Por que que eu vou me abrir para ser corrigido na mente? Para ter a minha mente desvendada, né? Para descobrir toda essa lama que está escondida, porque que eu escolhi. Então, esse é um curso em milagres, esse é um curso em correções, esse é um curso, um caminho que nos mostra a insanidade e ainda nos lembra, né? É, você quer ser feliz ou você quer estar certo? Por quê? Porque esse é um curso em correções. Esse é um curso, um caminho para a gente reconhecer que a gente não está certo. Porque se eu estou errado, se eu estou errado, o Espírito Santo está certo. E aqui esse certo e errado é só no sentido de equívoco mesmo, de eu estar sonhando com que eu sonho que eu sou o que eu não sou, é só sobre um equívoco na mente. Não tem um julgamento de certo, errado, como a gente conhece aqui. É só porque eu estou equivocada sobre o que eu penso que sou. Mas se eu quero ser isso aqui e manter isso aqui, não faz sentido eu fazer um curso similar, eu, né, me dedicar a um caminho que tem como meta buscar e encontrar os bloqueios que eu coloquei à consciência da presença do amor. Eu coloquei, nós colocamos, nós fizemos. Então, há que se ter uma pequena disponibilidade, que é a disponibilidade que nós temos, bem pequenininha, e que é suficiente, graças a Deus. E Jesus está aí para nos ajudar nisso, né? Então, é isso, amores. Vamos juntos escolher mudar todos os pensamentos que ferem. E vamos ficar bem atentos ao dia de hoje, porque só porque a gente precisa praticar isso, a gente precisa observar a nossa mente e observar a nossa escolha por pensamentos que ferem, para que a gente possa escolher outra vez, para que a gente possa olhar para essas escolhas equivocadas e lembrar, não quero mais, não sinto paz. Esse jeito aqui eu já conheço, é o meu jeito de viver. Eu quero um outro jeito de viver e de ver isso aqui, de ver esse meu irmão, de ver essa cena aqui. Então, me mostra qual é o teu jeito de olhar para isso. O que que você
Espírito Santo, traduz isso aqui para mim, na minha mente. E aí, é só perfeição. É isso. Seguimos muito, muito, muito juntos e até amanhã. Até o nosso próximo encontro aqui de leitura e prática da nossa lição. Beijos e até mais.